Opa, legal que você esteja aí, eu aqui e a gente juntos mais uma vez. Olha só como são as coisas, eu não perdi nenhum gol contra o Independente Del Valle na final da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, muita gente chateada e eu acabei perdendo alguns seguidores aqui no nosso canal. Depois recuperei porque outros chegaram e é legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Não dá para tratar simplesmente de passado, colocar uma pedra em cima na final da Copa Sul-Americana, simplesmente porque deixou uma lacuna muito grande no time do São Paulo, uma tristeza enorme em você, torcedor do tricolor paulista, e desdobramentos para a próxima temporada. Isso porque uma vaga, ainda que seja na pré-Libertadores, ainda é uma interrogação. Faltam 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. E aí tem a questão de patrocínio, de renovação de contrato, não tem vaga direta na Libertadores, 20 e poucos milhões de reais acabaram voando, que seria a premiação que acabou indo para o Independente Del Valle. O São Paulo pegou 5 milhões, 25 no total na Copa Sul-Americana, podia ter passado de 40 milhões, mas é vida que segue e olhar para trás com reflexão. Me chamou a atenção muito uma declaração do presidente do São Paulo, Júlio Casares, logo depois da eliminação ou da perda do título do São Paulo para o Independente Del Valle lá em Córdoba, na Argentina. Daqui a pouquinho a gente reproduz e aí a gente traduz e aí a gente tenta entender o que ele quis dizer com aquela mensagem ali. Parecia até que ele não estava falando do São Paulo. É a mensagem que está na capa desse vídeo, na vinheta que entra agora no ar. Vamos lá. O São Paulo voltou a treinar nesta segunda-feira, ontem, portanto, nesta terça-feira mais treinamento, na quinta tem um jogo contra o América fora de casa, nessa reta final de temporada 2022, o América, jogo que vai acontecer lá em Belo Horizonte, na quinta-feira, como eu disse, é a regressiva dos últimos 10 jogos que faltam para o São Paulo. Depois, na sequência, tem o Botafogo, e aí tem o Palmeiras. O Botafogo vai ser no Morumbi, o Palmeiras na Arena Barueri, porque na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, vai acontecer mais um show do Coldplay. Depois o São Paulo pega o Coritiba, jogo atrasado, ainda de uma rodada em que o São Paulo estava disputando o título da Sul-Americana. Depois mais um jogo do time do São Paulo, vai jogar contra o Juventude em Caxias do Sul, aí recebe o Atlético Goianiense e depois tem o América Mineiro, que vai ser em casa, depois tem o Fluminense, que vai ser no Morumbi, e aí no Morumbi não, no Rio de Janeiro, no Morumbi no primeiro turno 2-2. Depois recebe o Internacional, jogo que no primeiro turno foi 3-3 e encerra a participação contra o Goiás. Jogo que vai acontecer em Goiânia e no primeiro turno 3-3. Reparou aí que eu disse os 3 últimos resultados do São Paulo? Pois é, faltando 10 jogos para o tricolor paulista, a sequência inversa lá no primeiro turno, inversa porque o mando era invertido, a sequência de 10 jogos, 30 pontos disputados. Você tem aí de cabeça quantos pontos o São Paulo conquistou contra esses adversários que estão faltando agora para encerrar a participação do São Paulo? E o São Paulo ainda tentando uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem? No G6, que pode ser G7, G8, depende aí da final da Copa do Brasil e também da final da Libertadores. Atlético Paranaense e Flamengo na Libertadores, Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. Sabe quantos pontos foram conquistados nos últimos 10 jogos do primeiro turno? Eu vou dizer para você, o São Paulo em 10 jogos conseguiu só 2 vitórias, 2 derrotas e 6 empates. Na soma, foram 30 pontos disputados, com apenas 12 pontos conquistados. Isso dá um aproveitamento de 40%. Eu vou dar aqui, usar os óculos, a lente da verdade. O São Paulo ganhou do próximo adversário do América por 1-0, jogando no estádio do Morumbi. Perdeu no Rio de Janeiro para o Botafogo, que é o próximo adversário para o dia 9. Perdeu jogando no Rio por 1-0.
perdeu de virada para o Palmeiras na 13ª rodada. Aliás, foi o jogo que virou a chave do São Paulo. Fez o São Paulo dar uma desligada no Campeonato Brasileiro, priorizando as Copas. Naquela ocasião, Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana. Na sequência, o São Paulo ficou no 1-1 com o Curitiba jogando no Paraná, ficou no 0-0 contra o Juventude no Morumbi. Isso é pesadíssimo, porque o Juventude hoje simplesmente é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então foram 2 pontos mais que voaram. O São Paulo tem 37, poderia estar com 39. Aí o São Paulo ganhou do 19º, do hoje 19º colocado o Atlético Goianiense, jogando em Goiânia por 2-1. Empatou fora, e aí foi legal, contra o Atlético Mineiro, que estava vivendo uma outra situação. Depois, contra o Fluminense em casa, Fluminense do Fernando Diniz, empate 2-2, nunca é bom perder ponto em casa. Foi a Porto Alegre 3-3 com o Internacional e depois em casa, isso pesa demais, outro empate 3-3 contra o time do Goiás. Ou seja, o São Paulo, dos 30 pontos que disputou nessa reta final de primeiro turno, conquistou apenas 12. Se essa sequência se mantiver, sonhar com uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem vai ficar muito difícil para o tricolor paulista. E o São Paulo não tem uma outra opção, só sobrou o Campeonato Brasileiro nessa reta final. De repente, se não vier essa vaga, pode ser a Sul-Americana de novo, outra vez, já pensou? É muito pro coração do São Paulino, eu imagino como você esteja. Pois bem, vamos agora falar dessa entrevista, não foi entrevista, desse pronunciamento do presidente Júlio Casares depois da eliminação em Córdoba. Ele ressaltou que o São Paulo chegou a, 2 finais esse ano, Campeonato Paulista e também Copa Sul-Americana, é verdade. Chegou até as semifinais da Copa do Brasil, é verdade também. Mas será que isso é suficiente? Vamos ouvir a declaração, pronunciamento, revelação, conversa, desabafo do presidente do São Paulo falando com você, torcedor. Isso apareceu das mídias sociais aí do tricolor paulista. Vamos lá, Júlio Casares falando. Claro que é pouco, nós queremos mais, queremos conquistas, mas para que a gente conquiste nós precisamos chegar às decisões. E estamos chegando. Estamos chegando num processo de reconstrução, onde a maturação de um elenco jovem com experientes começam a trazer resultados dentro de campo. Infelizmente o título não veio, é uma noite muito doída para nós todos, mas nós temos que olhar para frente. O Campeonato Brasileiro segue na quinta-feira e nós vamos trabalhar para que a gente consiga o melhor resultado de classificação no campeonato. E esperar no 2023 com um planejamento que continua, um planejamento na área de futebol que vai em frente, avançando junto com você, torcedor. Me chamou exatamente a atenção essa frase, a maturação de um elenco jovem com experientes começa a dar resultado dentro de campo. Que resultado? Não conquistou nenhum título ainda. Não dá para dizer que esses jovens estão jogando acima da média na final contra o Del Valle. Deu para perceber. Dos jovens todos que entraram em campo, eu ressalto o Rodrigo Nestor como o melhor deles. Diego Costa não foi legal. O Léo Pelé, que não gosta de ser chamado de Pelé, embora a aparência seja toda do nosso rei do futebol. O Léo também não conseguiu convencer. O Pablo Maia, sobretudo no segundo gol, também não apareceu tanto. O Rodrigo Nestor ainda foi um cara que lutou, teve chance. O goleiro Ramírez acabou fazendo uma excelente defesa no começo do segundo tempo, num chute do Nestor. Ele teve outras participações efetivas, só que o São Paulo não fez gol, perdeu. E quando perde o título, não dá para dizer que essa maturação de um elenco jovem com os experientes em campo acaba que está trazendo resultados dentro do gramado. Talvez, num primeiro momento, eu achei que ele estivesse falando do Independente Del Valle, que tem muitos jovens, tem alguns experientes, e ali dá para dizer que veio o resultado. O time bicampeão da Copa Sul-Americana estava disputando a Libertadores, coisa que o São Paulo esse ano não conseguiu. Não entendi muito bem o que quis dizer o presidente Júlio Casares, mas é acreditar, e o São Paulo precisa renovar os ânimos, esquecer, entre aspas, o que aconteceu, ou o que não aconteceu, ou o que o São Paulo não jogou lá em Córdoba e colocar tudo isso em campo. Porque agora
É bom que se diga. A bem da verdade, muito São Paulo sofreu, pelo menos na conversa que a gente ouvia do técnico Rogério Ceni e até de alguns jogadores, por desgaste. Muitos jogadores que precisavam ser poupados, o grupo não era tão grande assim. Agora acabou tudo. Não tem mais Copa nenhuma, só tem o Campeonato Brasileiro. 30 pontos no primeiro turno, o São Paulo conquistou 12 contra esses mesmos adversários. Agora precisa mais, muito mais, para não decepcionar você, torcedor, mais uma vez. E começa quinta-feira contra o América, jogo que vai acontecer em Belo Horizonte. Depois, no final de semana, tem o jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O São Paulo já começou a vender os ingressos e espera sempre, né? O torcedor também espera, mas não vem. Mas o São Paulo espera, e eu sei que vem, o apoio do torcedor, mais uma vez, jogando no Morumbi contra o Botafogo. É importante que o São Paulo consiga uma vitória contra esses dois times, porque o América tem 42 pontos, o São Paulo tem 37. Uma vitória aproximaria muito os dois. O outro adversário, que é o Botafogo, também tem 37 pontos. O São Paulo ganhando, se ganhar do América vai a 40, se ganhar do Botafogo vai a 43, dá aquela respirada para a reta final. Aí tem clássico no meio, tem jogo contra time tradicional, aí a coisa começa a pegar, não dá para esperar muito mais não. Agora é a hora de reação e tem que ser imediata, para dar aquele choque de ânimo para essa reta final de temporada. Tá bom? Então foi a nossa interpretação aí da declaração do Júlio Casares. Claro que o presidente tinha que falar alguma coisa depois dessa eliminação. O fato é que essa eliminação, essa perda do título, falo eliminação, que acabou sendo mesmo, porque eliminou a chance de uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, o presidente precisava falar alguma coisa. E ele falou e a gente interpretou desse jeito. Posso estar errado, ele pode ter a intenção de ter dito outra coisa, mas eu entendi desse jeito. Parecia até que ele estava falando do Del Valle, dessa maturação de jovens com experientes dando resultado dentro de campo. Gostaria da sua opinião, seu palpite, seu desabafo? E não sobe não, eu não perdi nenhum gol contra o Independente Del Valle. Não me deixe só. Beijo no seu coração. Até a próxima, valeu, tchau.